Olá, meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um estudo, a um episódio onde estudamos o Livro dos Espíritos do nosso querido Allan Kardec e dos Espíritos. Kardec fez as perguntas e os Espíritos trouxeram as respostas. Hoje nós vamos falar sobre a ação dos Espíritos nos fenômenos da natureza. Olha que interessante, Kardec é danado, né? Ele ia profundamente nos temas aí até sobre isso. Aí ele pergunta... 536. São devidos a causas fortuitas, ou seja, ao acaso, ou ao contrário, todos têm um fim providencial, os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos? Eu acho que ele estava falando aí dos terremotos, dos vulcões, das tempestades, inundações e tudo mais. A resposta: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. A subpergunta: objetivam sempre o homem estes fenômenos? Às vezes tem, como imediata razão de ser, o homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Então, assim, o homem não é o convidado especial do planeta, né? Então, nem sempre tem objetivo para trazer algum aprendizado para o homem, e sim, são os processos naturais de renovação. Por exemplo, os vulcões. Você sabia que o que parece uma intensa destruição, quando o vulcão entra em erupção, ele vai destruir tudo que tem à volta, etc. Um tempo depois, é a terra mais fértil que existe no planeta, ou seja, traz uma renovação absurda de vida, assim como certos incêndios trazem renovação de vida. O que a gente vê como destruição, na verdade, é só uma renovação. Outra subpergunta: concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisto como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Uau, que resposta! Que resposta! Ou seja, tudo que está em funcionamento não tem acaso, tem manipulação. Essa palavra é esquisita porque lembra de mão, né? Mas tem interferência dos espíritos trabalhadores para a harmonia de todos os mundos. Isso é divino, isso é lindo demais. 537. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir ao fenômeno da vegetação, etc. Semelhante crença é totalmente destituída de fundamento? Tão pouco destituída é de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. Então, não tem deuses que tomam conta disso. Poderá então haver espíritos que habitem o interior da Terra e presidam os fenômenos geológicos, por exemplo? Tais espíritos não habitam positivamente a Terra, presidem aos fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Dia virá em que recebereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Então não é bem do jeito que se imagina que tem um ser especial que toma conta de uma coisa. É um trabalho de espíritos que necessariamente não precisam estar naquele lugar. 538. Formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza? Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Que foram ou que o serão. Então, não é ser especial. Pertencem esses espíritos às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espírita? Isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenhem. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos, como entre os homens. A gente estuda até no perispírito e em outros lugares que quanto mais materializado o fenômeno, mais utilização de espíritos inferiores que são mais ligados à matéria.
que os espíritos superiores, os espíritos felizes, não manipulam a matéria. Se utilizam dos espíritos mais conectados à matéria. Então, é exatamente a mesma coisa. A produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-los? Reúnem-se em massas inumeráveis. Gente, você sabia disso? Que cada tempestade é trabalho dos espíritos? Que coisa linda isso, gente. 540. Os espíritos que exercem a ação dos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso? Uns sim, outros não. Estabeleçamos uma comparação. Considera essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral. Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são os instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos, de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente, executam mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenaram e dirigiram as coisas do mundo material. Depois, poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Não tem nem o que explicar e nem o que acrescentar a essa resposta poética. Então, todos têm um papel importante na natureza, até na natureza física, espíritos inferiores, superiores. Cada um tem o seu trabalho e que nada que acontece é acaso. Nada. Tudo é trabalho. Tudo é harmonia. Ou você achou que a gente viveria num planeta perfeito, num universo perfeito, com leis magníficas, tudo por acaso? Que a vida surgiu por acaso? Não, de jeito nenhum. Nem poderia ser assim. Bom, hoje nós encerramos. No próximo nós vamos falar sobre os espíritos durante os combates. Eu, como sempre, te agradeço a presença e te espero no próximo estudo do Livro dos Espíritos. Até lá, então. Tchau.